Bom dia, meu amado do Senhor, paz seja contigo. Bom dia, minha amada de Deus. Deus abençoe a sua história, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida que tem acompanhado os nossos vídeos, compartilhado, escutado uma mensagem do Senhor, uma semente. Eu tenho certeza que essa semente tem caído em muitos terrenos aí frutíferos, muitas terras boas, e que vão frutificar em nome de Jesus. Para a glória do Senhor eu digo. E mais uma vez, nesta manhã, nesse dia, eu quero trazer uma reflexão para as nossas vidas. E eu quero falar com você a respeito de uma mulher. Talvez você já escutou essa palavra inúmeras vezes. De uma mulher que teve um encontro com Jesus. Uma pessoa, uma mulher. Um exemplo aí de que uma simples, eu digo simples no modo de dizer, uma simples conversa com Deus, uma simples conversa com Jesus pode mudar a tua história. Um encontro verdadeiro com aquele que tem o poder de transformar histórias, de dar novos rumos, de trazer iluminação para a nossa vida, direcionamentos, de trazer uma nova história. Uma simples conversa, simples mas poderosa e profunda conversa que essa mulher teve com Jesus mudou a história da vida dela. Quero falar com você a respeito da mulher samaritana, mulher que foi buscar água num poço e lá ela teve um encontro com Jesus. Essa história com H, porque ela é verdadeira, está detalhada no Evangelho de João no capítulo 4, no versículo... Tem um versículo desse capítulo que fala que Jesus, ele fala que era necessário ele passar por Samaria. A palavra de Deus assim nos mostra. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Fala assim, ó, era necessário passar por Samaria. Jesus estava num lugar e o coração dele queimou. Ele foi direcionado, ele sendo o próprio Deus, é claro, mas em forma humana, no período da passagem dele pela terra, ele foi conduzido, era necessário passar por esse lugar onde essa mulher estaria pegando água. Olha que coisa linda, que amor é esse? Jesus sabia que ele ia encontrar com ela lá. Jesus sabia. E Jesus sabe da sua necessidade, sabe da minha. Muitas vezes ele se coloca diante de nós, nos apresenta em formas de encontros de multiformas. Nós precisamos estar atentos que Deus, Jesus, Espírito Santo, ele fala conosco a todo momento. Basta nós estarmos atentos e sensíveis em procurar entender quando que nós temos tido um encontro com Deus. Mas esse encontro ele foi bem real, ele foi bem profundo. Uma mulher foi buscar água num poço e Jesus também foi ali para se encontrar com ela, uma mulher samaritana. E a palavra de Deus nos diz, eu já disse, que era necessário Jesus passar por ali. E no versículo 19 e 20, Jesus inicia uma conversa com essa mulher, falando que ele era uma água viva, se ela bebesse daquela água que ela nunca mais teria sede. E ela não, a primeiro instante ela não entendeu, mas depois ela compreendeu. Aí quando Jesus se revela como água viva, mas não era uma água física, era uma água que viria transformar, ia vir limpar a história daquela mulher, que ia vir trazer refrigério, que ia curar ela emocionalmente, espiritualmente, em todas as formas. Jesus estava ali para transformar a história daquela mulher e Jesus não mudou. Ele quer transformar a minha história, quer transformar a tua história. O evangelho é transformação, é renúncia. Tem bênçãos, tem as mãos do Senhor sobre nós, tem. Mas o evangelho tem que ser um evangelho que transforma, que muda, que traz um novo nascimento. Em Cristo, é claro. E essa mulher começou a entender quem era Jesus. E no versículo 19 e 20, a mulher, ela está meio confusa ainda com relação à adoração. No versículo 19 e 20 desse texto de João 4, a palavra de Deus diz assim: Jesus lhe deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada por si mesmo. Desculpa, irmãos, estou lendo o capítulo 5, capítulo 4.
A mulher estava meio confusa, estava meio perdida com relação à adoração, aonde que ela devia adorar a Deus, de que forma, quando, sabe, os segredos da adoração. Ela estava extremamente confusa. E Jesus traz um direcionamento. Agora sim, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Por que ela afirmou que Jesus era profeta? Porque Jesus, um pouco antes, Jesus falou para ela: vai chamar o teu marido. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela assim: verdadeiramente você falou a verdade. Você está falando a verdade que você não tem marido. Porque você já teve 5 maridos e o marido que você está agora não é seu. Jesus revela algo que só ela sabia. Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Assim é o nosso Deus. E Jesus traz uma revelação de algo que aquela mulher estava vivendo. Aquela mulher estava vivendo em adultério. Jesus fala: o marido que você tem agora não é teu. E aí ela entra em choque, ela leva um espanto. Fala: meu Deus do céu, o que é isso? Quem é esse homem? E ela crê em Jesus como profeta. Disse a mulher: vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. A base de adoração, crer em Jesus Cristo. Se eu e você não crermos em Jesus, mas é uma fé genuína, crer em Jesus, eu não vou conseguir adorar a Deus. Eu não vou conseguir entrar num propósito de adoração sincera. Essa é a base de adoração. A base começa por aí. A nossa fé em Jesus Cristo. A nossa entrega, dar ouvido, se entregar. Frutificar em fé em Cristo. É entrega. Jesus estava chamando aquela mulher para entregar a vida a Ele. Creia em mim, mulher. Que chamado lindo. E assim Deus ainda hoje continua nos chamando. Creia em mim, homem. Creia em mim, mulher. Creia em mim, jovem. Creia em mim, povo. Que convite extraordinário de Deus para nós. Para nós crermos. Mas não é uma fé qualquer. É uma fé genuína. Jesus fala para a mulher: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Olha, Jesus começa a explicar a adoração à mulher. A adoração perfeita a Deus. A adoração que Ele quer de mim e de você. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando dele mesmo, que Jesus ele era um judeu. Falou: vocês estão adorando outras coisas que não são eu, que não é eu, que não é Deus. Eu pergunto para mim e para você: o que você tem adorado? O que nós temos adorado no nosso dia a dia? O que aprendemos na nossa religião, às vezes de infância, isso foi sendo impregnado dentro de nós. A sua adoração é para quem? Ah, eu adoro a Deus, mas adoro um monte de coisas também. Um monte de seres que pensam que são dignos de adoração e não são. Jesus falou para aquela mulher, fala para o mundo hoje, fala para nós hoje. Nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem. Pois a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele mesmo. Então, quando a minha adoração está dividida entre Jesus e outras coisitas más, não é adoração, é uma falsa adoração. E isso Deus abomina. Isso Deus abomina essa atitude. Deus continua amando a pessoa, mas abominando a atitude de uma falsa adoração, de se errar o alvo, a não ser em Cristo. Uma adoração fora de Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo, está errando o alvo. Por isso que Jesus estava tratando com essa mulher, ela queria saber. Quero saber sobre a adoração, Senhor. Ele começou a explicar para ela. Salvação vem dos judeus. Jesus fala assim para a mulher: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele mesmo. No versículo 23, no entanto, começa a entrar mais profundo em adoração agora. Jesus deu uma aula de adoração para aquela mulher e a palavra vem nos explicar, vem falar conosco hoje a essência da adoração. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Falando de adoração. Adoração a Deus. Eu li do versículo 21 a 24. Então, irmãos, Jesus ele vem nos falar. A palavra de Deus vem nos mostrar. Cabe a cada um de nós pôr em prática. Às vezes abandonar uma falsa adoração daquilo que não conhecemos ou conhecemos erroneamente. Veja que a adoração começou quando Jesus falou para a mulher: creia em mim. Jesus não mandou crer em mais ninguém, em mais nada. Creia em mim. Ponto final. Creia em mim. Base de adoração. Fé exclusiva, unicamente, exclusivamente em Cristo, em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. E aí Jesus começa a aprofundar a questão da adoração. Então o segredo da adoração nós vimos nesse texto. O segredo, o negócio é, quando que é essa adoração? Jesus falou, chegou a hora e é agora, a partir de agora. Isso Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. Aproximadamente 2000 anos. Então a adoração é hoje, é agora, não é para... eu vou começar a adorar o ano que vem, quem sabe, não. É hoje, meu irmão, minha irmã, é agora. O tempo de adoração é agora, é a nossa geração. Chegou a nossa vez de nós adorarmos a Cristo. É a minha vez, é a sua. Você vai ficar para trás? Eu não quero ficar para trás. Eu quero ser um adorador, continuar sendo um adorador, mas de Cristo, exclusivamente de Cristo, de Deus, e mais nada. O resto para mim é supérfluo, não tem valor nenhum, pois a palavra assim nos diz. Então o segredo da adoração nós lemos nesse texto aí é quando? Agora. Aí a pergunta também é quem? Quem? Deus está procurando os verdadeiros, porque falsos tem muitos. Jesus explica para aquela mulher, quem na adoração? Os verdadeiros. Se Jesus falou de verdadeiros, ele sabia que naquela época tinha os falsos, e ele continua sabendo que ele não mudou. Existem os falsos adoradores, existe uma falsa adoração impregnada no planeta Terra, no mundo. Se Jesus fala de verdadeiros é porque tem os falsos. Por isso que eu preciso me encaixar na classe dos verdadeiros. Então quando, agora, quem? Os verdadeiros. E como? Aí Jesus traz o segredo, em espírito e em verdade. Se a minha adoração não estiver em Jesus, que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade, Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, a única verdade de um cristão. Agora, se a minha adoração está contrária à palavra, o que a palavra de Deus me ensina, eu estou adorando em forma mentirosa. Eu estou adorando de uma forma falsa. E muitas vezes não é por maldade, às vezes é por falsos ensinos, por falta da gente conhecer um pouquinho da palavra. Então veja que a essência da adoração é crer em Jesus. Agora, Deus procura os verdadeiros e como? Em espírito e em verdade. O que é espírito? Adorar a Deus em espírito. Deus quando Deus me formou no ventre da nossa mãe, da sua mãe, da minha mãe, Deus soprou um fôlego de vida. Isso é o Espírito. Então a nossa adoração tem que ser com a nossa vida, com o nosso fôlego de vida. Quanto desse fôlego de vida, quanto dessa vida, do tempo da tua vida você tem dedicado a adorar, a buscar a Deus, a meditar, a orar, se consagrar ao Senhor, se entregar verdadeiramente a um evangelho que transforma, que muda, que é poderoso. Quanto tempo? Vida é tempo. Tempo é vida. Em espírito e em verdade. Verdade nós sabemos que é Cristo. Palavra, escrituras, não tem outra verdade. Se você crê em outra verdade, cuidado, é tempo de converter, é tempo de se converter, é tempo de conversão. A única verdade do cristão genuíno são as sagradas escrituras. Fora disso, é heresia, falso ensino, é religiosidade, é tudo aquilo que desagrada ao Senhor.
em espírito e em verdade, a sua vida tem sido uma vida de adoração a Deus? Quando Deus olha para a sua vida, para a minha vida aqui na terra, individualmente, vivemos em comunidades cristãs, sim, mas individualmente, a minha vida, a sua vida, tem sido um estilo de adoração a Deus? É isso que Jesus pede, é isso que Jesus fala, que o Pai procura. Será que Ele tem achado em mim verdadeiros adoradores que adorem em espírito, com vida, com entrega, coração renunciado a Deus? E adoração somente para com a verdade, que é Cristo Jesus? Ou nós temos misturado como se fosse dentro de um liquidificador, Jesus, fulano, ciclano, ciclana, fazendo aquele bolo que é do desagrado ao Senhor, que isso é uma atitude abominável aos olhos do Senhor. A palavra de Deus fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. A palavra ninguém é ninguém. Não é 0,5, não é 1 nem 2. Ninguém. A nossa adoração deve ser exclusivamente a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. Olha que coisa, olha que conversa profunda que Jesus teve com essa mulher, que ela estava perdida, que ela estava vivendo em adultério, emocionalmente quebrada, espiritualmente quebrada, rachada, vivendo uma vida de adultério. Jesus fala que o marido que ela estava não era dela, e ela tem um encontro com Deus. Uma simples, mas profunda e poderosa palavra com Jesus pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Vai conversar com Jesus, vai conversar com o Senhor, mas com o Senhor, com mais ninguém. E Jesus explica para aquela mulher, e a palavra de Deus vem falar conosco nesta manhã, nesse dia, a essência da adoração. E no versículo 28 ao 30, a palavra de Deus diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher deixou a vasilha ali que ela foi buscar água. A mulher voltou à cidade da onde ela tinha vindo. E ela disse ao povo, foi lá falar para o povo, depois de se encontrar com Jesus: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aquela mulher chegou diante de Jesus alguns minutos atrás, quebrada, sem conversão, perdida na adoração, sem entender nada. E uma simples, mas poderosa conversa com Jesus mudou o rumo da história daquela mulher. Ela chegou diante de Jesus, quebrada, sem conversão, sem entender muitas coisas que estavam acontecendo com ela. E uma simples, mas poderosa conversa com o Senhor, Jesus a transforma, naquele momento eu vou dizer, numa missionária afiada, numa mensageira do Evangelho, onde ela saiu dali e foi pregar na cidade onde ela morava. Ela foi anunciar. E aquele povo foi, e muitos deles se converteram a Cristo, se entregaram a Cristo, e Deus usando essa mulher, que há minutos atrás não era nada. Então não duvide quando Deus pode pegar uma pessoa do nada e levar ela a lugares altos eu digo assim, de ser usados como ferramentas nas mãos do Senhor. Jesus quer fazer isso comigo e com você, transformar a nossa história. O Evangelho é transformação. Mas aquela mulher, ela teve que permitir, quebrar o orgulho dela de tantos e tantos ensinos que ela já tinha até aquele momento. De falsos ensinos, de uma religiosidade. Teve que romper com o orgulho dela e aceitou o ensinamento do Senhor. E a partir daquele momento, a vida dela nunca mais foi a mesma. Jesus traz uma essência, se revela a ela, fala para ela em quem ela deve crer, como que deve ser a adoração. Quando? Agora. Quem? Verdadeiros. Como? Em espírito e em verdade. Que eu e você possamos ter conversas sinceras com Deus. Assim como foi essa mulher, que ela se interessou naquilo que Jesus começou a explicar para ela. Ela tinha o livre-arbítrio de sair quando Jesus começou a falar com ela. Ela tinha liberdade. Falar assim, eu não quero saber, não me interessa saber essa questão de adoração. Eu vou pegar minha água aqui, eu vou embora. Mas não, ela deu ouvidos ao Senhor. Ela foi abrindo o coração ao Senhor. Ao Senhor. Foi dando ouvidos ao que Deus estava falando através da palavra, através de Jesus. Ela foi dando liberdade, até que Deus eleva ela a missionária. Uma mulher do nada, quebrada emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, que estava vivendo adultério, se torna uma missionária nas mãos do Senhor.
Creia nesse Deus, creia em Jesus, adore em espírito e em verdade, agora. Que Deus Pai possa achar em mim e em você verdadeiros adoradores que estão o adorando em espírito e em verdade. Mas marque muito bem essa frase. Uma simples, mas profunda conversa com Deus pode mudar a tua história, pode mudar a minha história. Vá conversar com Deus, tenha intimidade com Ele. Ele tem tantas coisas para falar contigo. Mas busque a face dele, preste atenção no que ele está dizendo. Coloque em prática o que ele está dizendo. Assim foi com essa mulher. Ela não ficou somente ouvinte, achando bonitinho o que Jesus estava falando com ela. Não. Veja que ela saiu dali, foi pregar, foi anunciar Jesus na cidade. É isso que Jesus espera de mim e de você. Que nós frutificamos em atitudes. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra venha transformar a tua história. Que ela venha falar contigo e queimar no teu coração. Pelo poder do Espírito Santo. Que eu estou pregando para você, eu estou falando com você. Bíblia, palavra do Senhor. Direcionamento de Deus. Que ela seja motivo de bênção, de cura, de libertação. Que essa palavra abra os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais. E que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo continue fazendo uma obra linda, transformadora na sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, fica aqui o meu grande abraço.